Fala, turma, vamos começar mais uma análise diária aí. Hoje tem muito jogo pra gente trocar ideia, pra gente falar sobre ele. Bom, eu vou passar o olho em alguns jogos e tô mostrando aqui pra vocês. Mas, por exemplo, a gente vai ter um AEK, vamos ter o Glenclair Vigili, Partizan, Celtic Rangers, mas, poxa, tem alguns jogos muito difíceis de trabalhar. Por exemplo, o Celtic é um 15, é super favorito, é o Manchester City de lá, mas ainda é muito difícil. Quase me esquecia. Turma, quem quiser entrar no Discord aí, entre em contato com o suporte aí, beleza? Para a gente trocar vocês trocarem ideia lá com o pessoal para entrar. O Discord a gente trabalha ao vivo, a gente trabalha fazendo leitura de jogo, assistindo jogos juntos. Tem direito à minha mentoria de mais de 9 horas gravadas sobre Trade Panther. Cara, coisa pra caramba. Vamos lá. Bayern e Paris, que é o primeiro jogo que eu queria falar aqui. A gente vai ter um Bayern 1,75, né? O Bayern, na verdade, hoje a Champions ela tem três cenários parecidos com o jogo do Chelsea. Como foi o jogo do Chelsea? Ele jogou melhor na Alemanha. A diferença foi que ele perdeu para o Bayern. O Bayern jogou melhor lá e venceu. O Bayern jogou melhor os 70 minutos. 20 foram muito bons do Paris. O primeiro tempo inteiro, o Paris esqueceu de entrar em campo. Foi Bayern muita coisa. O Bayern faz um gol no início do segundo tempo. Poderia ter feito 2-0. O Mbappé entra em campo e muda completamente o jogo. O Paris está sem o Neymar e o Kimpembe. O Bayern já faz um tempo já está sem o Neuer, o Pavard e o Lucas Hernandes. Acho que desde a Copa do Mundo o Neuer tá fora. E assim, o Bayern segue muito bem, né? Paris fez alguns jogos pós o jogo com o Bayern aqui. Perdeu pro... não foi depois, né? É verdade, foi antes. Mônaco e Marseille, Bayern e venceu 3 jogos muito bons. Detalhe. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o cenário desse confronto. Depois eu queria falar alguma coisa do que eu acho para esse jogo e do que eu acho especificamente do Paris. Bom, vamos lá. O jogo do Bayern, ele deve se passar com ele fazendo as maiores ações do jogo, mas o Paris vai de todo jeito tentar sair para jogo. O Paris vai tentar reagir de alguma forma. Isso aí tá óbvio para todo mundo. E tudo bem. A questão é, ele vai conseguir? Não sei. Eu acho que em qualquer cenário, o Bayern tem um placar muito pequeno. Esse 1,75 pro Bayern é muito bom. É tipo o jogo do Chelsea com o Dortmund. Cara, se o Chelsea amassou na Alemanha, apesar que no caso do cenário dele ele perdia de 1-0, poxa, ele tende a ser muito mais forte em casa, né, com a torcida, tudo. Então eu acho que aqui esse Bayern é quase que inevitável dele não vencer. Me surpreenderia muito se o Paris vencesse, muito mesmo. E existe um ponto que eu queria comentar aqui sobre o jogo. Antes da gente falar especificamente do confronto direto dos dois, do que eu acho como vai ser o jogo, apesar que eu acho que o Bayern ganha, é que assim, se você vê o Paris e Lille, o Paris é um time que ele parecia se desconectar muito pouco para ele morrer do jogo, sabe? O Paris é um time que tomou o empate do Nantes em 20 minutos de jogo. É um time que defensivamente ele peca muito, muito. Ele vacila demais em diversas situações, sabe? E assim, o Bayern é um time que é muito agressivo, muito agressivo. O Bayern sabe que vai entrar em campo para fazer mais gols do que tomar. Está óbvio, está claro, está evidente para os caras do Bayern. E muito me impressiona que o Paris, ele, assim, eu acho que é quase que inevitável essa classificação deles, assim, eu acho que ele não consegue nenhum cenário. Acho que é um jogo para gols, acho que o Bayern tende a abrir o placar desse jogo, e aí o Paris vai sair mais, o Bayern pode acabar matando, fazendo o segundo. Acho que o Paris vai acabar deixando um gol. O homem gol desse jogo aqui é o Kylian Mbappé, inclusive eu nem vi as cotações de marcadores. Mas o Mbappé a 2,40 é sempre muito interessante. O Sané, nossa, Sané e Mané a 2,75 tem mais valor que o Mbappé, viu? O Mané 2,75 é brincadeira. Mané e Mbappé para marcarem, fazer uma cotação 7. Nossa, tá bom, hein? Enfim, cara, eu acho que isso aqui é um jogo para gols, o 2,5 sim. Pô, tava 1,80 isso aqui ontem. Esmagou já, né? É interessante esse barão 1,80, 1,75 aqui. Eu particularmente trabalho, eu particularmente pego porque eu vejo valor, tá? Eu acho que o cenário do jogo é esse e vamos ver. Lipe, um placar que tu projetaria aí. 3-0 Bayern. 3-1, perdão. Ou um 4-2. Acho que o Bayern vai ganhar muita coisa. Tottenham e Milan. Esse jogo aqui tem o mesmo cenário
do Chelsea, que tem o mesmo cenário, literalmente, do Chelsea. Porque o Bayern tinha um cenário parecido com o Chelsea, que era, ele jogou melhor lá, só que ele já tinha um resultado de 1-0, ou seja, o Bayern conseguiu vencer lá. Nesse caso aqui, o Tottenham tá igualzinho o Chelsea. Ele jogou melhor na Itália, mas perdeu. A diferença foi que o gol que o Dortmund fez contra o Chelsea foi no final do jogo e o do Milan foi bem no iniciozinho, na verdade. O que eu acho desse jogo aqui, e eu tenho muita dificuldade de ler esse jogo, e eu vou mostrar a vocês e vocês vão concordar comigo. Cara, olha como é inconstante o Tottenham. Presta atenção nisso aqui. Perdeu 2, venceu 2. Perdeu 2, venceu 3. Perdeu 2, venceu 2. Olha isso. Perdeu 1, empatou 2. Venceu 2. Perdeu 2. Cara, o Tottenham é literalmente o Coringa dos times de futebol. É muito difícil de ler esse time. Muito. Dito isso, o que eu acho para esse jogo? Você lembra quando eu disse a vocês que eu achava que o Chelsea iria ser muita coisa, ou pelo menos iria impor uma pressão muito forte, que até não conseguiu impor, mas no jogo aos 90 minutos acabou vencendo até um certo mérito, mesmo depois de ter desistido de jogar bola depois que pegou a classificação. É um time muito covarde, mas ele jogou bem. Cara, eu acho o Tottenham o mesmo cenário. Eu vejo um Tottenham amassar, é importante ver. O Dyer, o Lohri, o Bissouma e o Bentancur tá fora. O meio vai ficar bem sofrido aqui. Mas o Calabria, o Florenzi e o Ibra aqui, nesse time aqui não tem muito papel, né? Para não dizer importância. Então, o que é que eu acho? Acho que vai ser muita coisa Tottenham. Acho que o Tottenham vai amassar. Acho que o Tottenham vai para cima. Acho até que o Tottenham, cara, ele pode diminuir o resultado bacana no primeiro tempo. Como o próprio Chelsea ali poderia fazer 1-2-0, cara. É muito difícil ler o Tottenham, porque o Tottenham também, o jogo dele passa muito por como ele marca defensivamente. Se ele tá num dia ok, defensivamente ele vence. Se ele não tá, ele não vence. É muito difícil ler o Tottenham. Mas assim, o que eu acho, por ser Champions, pelas vontades, pela necessidade, acho que aqui o Tottenham vence. Não me surpreenderia se ele conseguisse tirar a diferença ainda nesse primeiro tempo. Nem que faça um gol nesse primeiro tempo. Mas assim, eu fico muito com o pé atrás, porque basta um contra-ataque do Milan que o jogo do Tottenham acabou. Vai virar uma loucura. Acabou, vai ser muito difícil ir atrás do resultado. Vai ser muito difícil recuperar. E tudo também vai depender da postura do Milan. Vai ficar jogando reativo? Eu não sei. Eu sei, uma coisa eu tenho certeza. As principais ações desse jogo vão ser do Tottenham. O Milan não vai para propor jogo sobre o Tottenham, porque o Milan era para ter tomado o empate, quem sabe até a virada. Igual o Dortmund, na Alemanha. O Tottenham teve uns momentos que ele amassou o Milan em alto nível. Em alto nível mesmo. Então é isso. Eu acho que o jogo vai se passar. Cara, esse 1,80 do Tottenham eu vejo o mesmo valor que o do Bayern, vou dizer a vocês. Agora, a diferença aqui é a confiabilidade do time. O Bayern você confia contra o Paris e muito time. O Tottenham você não confia nem contra o Milan. Na verdade, poxa, contra o Milan. Você não confia o Tottenham nem com o Wolverhampton. Qual foi o último jogo que ele perdeu em casa? Foi com o Aston Villa. Mas ó, olha que interessante. O Tottenham menos mal em casa. Que ele ainda é constante. Ele tem algumas dificuldades, mas ele é menos ruim em casa. Eu acho que isso aqui é Tottenham. E acho que ele se classifica ainda nos 90 minutos. Mas, inclusive, deixa eu até passar o olho aqui. O que é que estaria aqui? Vamos lá. Harry Kane em 2,20. Son 3,25. Boa. É porque o Harry Kane é batedor de pênalti, né? Vamos ver como estaria essa classificação aqui. 2,25. É melhor pegar a vitória do jogo. Não vale. Um risco desse pra tu pegar mais 35%. É melhor pegar a vitória dele. Ele tá pelo empate. Bom, a gente tem o jogo do Flamengo às 9h10 aí. E esse jogo eu não tenho nada pra falar. É leitura de jogo pura. Não sei como é que tá o Flamengo. Quer dizer, sei, tá mal, mas enfim, ainda é o Flamengo. É um jogo pra leitura de jogo. É um jogo pra ter cuidado. O que eu só fico atento nesse jogo aqui é um Fluminense a 2,70. Um Fluminense a 2,70 contra qualquer time do país, até mesmo o Palmeiras, é interessante. Então é ao menos algo para me deixar com o olho aberto, beleza? A gente tem o Sport Sergipe, cara, pra quem não sabe, o Sport tá 1,35, o Sport é o melhor ataque do Brasil de 2023, assim, de todos os times, de Série A, B, todos os times do Brasil, é o melhor ataque. O Sport tem algo em torno de 30, não, na verdade é 40 gols, eu acho. Acho que o Sport bateu
No último jogo contra o Ibis, a marca dos 40 gols na temporada. Bizonho, assim. Nem a temporada da Série B passada o Sport fez 40 gols, vocês terem noção do salto que o time deu. Vai pegar o Sergipe, menção rosa pro Sergipe, tá? Time inclusive de um amigo meu, Igor. O Sergipe, ele jogou muito bem contra o Botafogo. Tem um batedor de falta aí que fez um golaço, inclusive quase fazia 2 golaços nesse jogo aqui. O batedor de falta, se eu não me engano, ele é até lateral, que o Igor tinha comentado. Cara, o Sport vem muito forte. Em casa, a última vez que ele perdeu foi pro CRB, que tá dizendo que foi na Ilha do Retiro, mas nem foi esse jogo aqui, foi na Arena. É muito forte o Sport. O Sergipe fora de casa é um time mais fraco, mas é um time que sempre se entrega por pouco. Vocês podem olhar 0x0, 0x0, 1x0, 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 0x1, 0x0, 1x0, 2x1. Assim, pra ele perder por muito é difícil. É um time que da Copa do Nordeste... Ah, detalhe. O Sport tem a melhor campanha até aqui da Copa do Nordeste. Ele não é líder porque ele tem 2 jogos a menos. Mas é a melhor campanha. Tipo, ele tem 5 jogos só, né? O povo já tem 6, 7. Ele tem 12 pontos. Considerando que ele deve fazer os 6 pontos, devem ser do Sergipe hoje, e vencer o próximo jogo, ele vai para 18 pontos. Né? O Ceará, que tem 6 jogos, um jogo a menos, ele poderia para 16. Ou seja, o Sport vencendo aí, ele vai ser a melhor campanha. E até aqui é o melhor ataque com 5 jogos só. Tem 2 jogos a menos e a melhor defesa. A segunda melhor defesa é a do CRB e logo em sequência vem a do Sergipe. O que eu acho aqui? Cara, o Sergipe, inclusive, detalhe, o Sergipe tem um próximo jogo e ele vai ficar de olho no... Ele vai estar focado agora para jogar contra... Acho que é Sergipano que chama, né? Ele ganhou 2 vezes em sequência, quem joga lá é o Confiança. Então ele vai querer a todo custo vencer, a cabeça dele deve estar lá, inclusive por isso que essa cotação está alta. O Sergipe deve vir aquele misto quente, meio reservão. Até comentei com o pessoal que o Sergipe não tá muito com a cabeça nesse jogo, sabe? Assim, se conseguir esse empate era ótimo. Mas assim, a derrota tá dentro do planejamento de trabalho deles ali, vamos dizer assim. Então, assim, pô, essa Copa do Nordeste aqui, pra vocês terem noção, o Sport na casa do Ceará amassou ele. O jogo foi 3x2 pro Ceará, porque o Sport teve um gol anulado, senão era 3x3. E mesmo assim foi uma massa absurda. Então, aqui é muita coisa do Sport, a efetividade do time do Sport tá muito boa. Cara, eu fiquei muito impressionado nisso aqui, ó. Eu tava dando uma olhada. O 1,36 aqui já tem um valor absurdo, mas esse menos 1,5 aqui e o Back HT Sports aqui, pô, tá muito maravilhoso. Cara, o Sport simplesmente essa temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, 8 não, esse foi a última rodada, 7. Os últimos 7 jogos em casa e 7 ele venceu no HT esse ano. É muita coisa isso aí. Enfim, eu vou ficar atento nisso aqui. Essa cotação é boa para Panther também, por exemplo, você pegar o Sport e um exemplo. Eu vou pegar um outro time aqui que eu vou falar mais tarde e vai jogar em casa hoje. Olha que coisa maravilhosa. Bom, Vitória e Ceará. Cara, um Ceará 2,30. O Ceará deve vir em reserva ou misto, porque na Copa do Nordeste ele já está em safe zone. Como eu disse, o único time que poderia pegar os 18 pontos do Sport, que nem iria pegar, né, ficaria com 16, era o Ceará, que só tem um jogo a menos. É o último... não sei se é o último jogo não, mas enfim. Vamos dizer assim, o Ceará só tem um jogo a menos, tá em safe zone total. Deve vir um misto quente, o Vitória já tá morto, mas assim, cara, um Ceará 2,30 é sempre muito interessante. Dá uma olhada nisso aqui, bicho. Tudo bem, empatou com o Bahia, não perdeu pro Nova Iguaçu, os caras tomaram virada em casa pro Náutico, cara. Os caras tomaram virada em casa pro Náutico, cara. Olha isso. Cara, é muito fraco esse time da Vitória. O Ceará vem bem, o Ceará venceu do Sport. Mesmo que ele não dominou o jogo contra o Sport, o Ceará jogou muito bem. O contra-ataque do Ceará estava muito forte, inclusive, nesse jogo do Sport, sabe? O Ceará vem bem, cara. Isso aqui é muita coisa Ceará. Esse 2,30 pode vir um time reserva que for. Não justifica, porque o valor que tem nesse 2,90 do Vitória é o mesmo valor de você entrar na praia de Boa Viagem com as pernas sangrando e não ser mordido por um tubarão. Não tem valor nenhum isso aqui no Vitória. Nenhum. Bom, e pelo último jogo do dia a gente tem o Whitecaps. E aí, assim, eu acho que tem de ser o melhor jogo da CONCACAF. E aí, quando eu falei isso na minha cabeça, eu falei, não, o melhor não. Tem de ser o único jogo que vai prestar nessa CONCACAF dessa rodada agora de terça para quarta. Tem jogo amanhã também, mas vamos dizer terça para quarta. Por quê? Os times fora de casa estão jogando muito com o pé, tirando o pé, porque sabe que em casa consegue devolver o resultado. E aqui é o único time dos dois, tanto do México quanto dos Estados Unidos, salvo o Tigres, que vai jogar em casa. Um time horrível. Repito, horrível não é, porque o Olímpia,
o Alianza, o Real Espanha, são times que têm de 25, 20 aparições na CONCACAF, então ruim não é. Assim, é um time que não almeja nada. O Real Espanha acho que já chegou até na semifinal, lá para os anos 2000, algo do tipo. O Whitecaps até tá passando em reformulação, a zaga do Whitecaps tá bem fraquinha, mas o ataque do Whitecaps é muito bom. Né? Contratou uns caras bons agora. O Whitecaps tomou aquela P pro Earthquakes, tomou a virada do Earthquakes, tomou a virada em casa pro Salt Lake. Então, é o time que tá tomando as viradas aí. Mas aqui eu acho que não tem muita coisa, assim, o pior time da MLS é muita coisa mais superior, sabe, que o Real Espanha. Contratou o Sérgio Córdova agora, uma puta de uma contratação, o cara que veio do Augsburg aí. Enfim, o time tá bem, o Franco Fragapane isso, o Franco Fragapane que nem é do Whitecaps, tô maluco. O Franco Fragapane é do é do Minnesota, é o Brian White aqui. Tô falando, ficando louco. O time tá ok. Cara, eu acho que isso aqui é o Whitecaps, mas vai acabar tomando um gol, porque é um time que tem defensivamente muito fraco. Mas em casa é um time que ele começou numa pressão muito grande. Por exemplo, o Whitecaps contra o Salt Lake aqui, todo mundo pegou esse gol, cara. Esse jogo da meia-noite e meia aqui, todo mundo pegou. O primeiro tempo ele amassou o Salt Lake. E não me surpreenderia, repito, não me surpreenderia se o Whitecaps abrisse o placar nesse primeiro tempo, porque o que ele fez com o Salt Lake foi uma massa assim de alto nível. E vamos pegar o time do Salt Lake. Eu até falei, cara, eu tô com medo de entrar a favor do Whitecaps, porque o time do Salt Lake era muito forte. Era o Júlio Santos, o Kreilas, o Savarino, todo mundo conhece o Savarino, cara do Galo. O Dieda, cara, você olhava os caras assim, meu irmão, os caras são fortes, cara. E mesmo assim, os caras amassaram. O primeiro tempo aqui foi o padrão do dia. E seria muito bacana se o Whitecaps desse um padrão desse. Por exemplo, prestem atenção nisso aqui. Cara, isso aqui é um valor transcendental. Assim, para mim, é a operação de valor do dia junto com talvez um bar, mas essa aqui, essa dupla que tá tão bem feita, que eu acho que é ela. Ah, detalhe, sim, falar um pouquinho sobre o Real Espanha. O Real Espanha tá sofrendo muito essa temporada, apesar de ser um dos melhores times de lá. Acho que é o Salvador, né? O Real Espanha. Honduras, é verdade. Ele é o líder, eu acho, né? Não. Ele não é o líder, não. Caramba, o líder é o Olímpia. Motaguaré, Espanha. Ele não tá tão bem essa temporada, não. Comparado com o que ele era, né? É um time que tá tomando muito gol. Ele perde para alguns times bestas, toma alguns gols. Isso pode ser muito bom, porque o time do Whitecaps ele tem um ataque muito forte, mas é uma zaga muito ruim, né? Enfim, é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje aí e tamo junto.